Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, subir trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós estamos aí sobre a pressão das tarifas de 50% dos Estados Unidos, né? Então, essa semana o Ibov fez um pullbackzinho ali no fundo perdido e fechou na mínima, pronto para perder o fundo. Isso por razões óbvias. Sexta-feira é a data limite aí para as tarifas. O Lula falou que o Trump não é bom de truco e ele é que é bom, e que se o Trump trucar ele vai pedir 6 e que o Trump vai amarelar. Se por um acaso o Trump amarelar, eu acho difícil, porque as razões do Trump estar fazendo isso não são só econômicas, né? Tem muito mais coisa por trás disso, e as coisas que ele está mirando não estão sendo endereçadas, né? Então, provavelmente, pelo que as notícias estão dizendo, deve vir mais uma notícia para o Brasil ao longo da semana, né? Principalmente ali para o pessoal do STF, e isso não é bom para a Bolsa, porque cria lá insegurança jurídica, porque a gente não sabe como é que esses caras vão reagir e tudo mais, né? Então o mercado está aí nesse compasso, né? Eu acho que o dólar também não deve cair mais, pelo que o gráfico está mostrando, né? Existe a possibilidade aí de ele ir para cima. Pelo gráfico semanal, eu acho que está bem claro ali que ele marcou um fundo e tem mais chance de subir do que descer, né? Então essa semana pode ser uma semana aí com movimentos tanto do índice quanto do dólar, tá? O mercado internacional continua no mesmo ritmo, tudo para cima, rompimento histórico, semana bonita, tal, as criptomoedas também indo bem ali, né? E principalmente o que está para sair hoje neste momento, o Donald Trump está sentado lá com a Vanderleia, não sei, o nome dela é muito difícil de falar, mas é a head ali da União Europeia, né? Eles estão sentados para negociar o acordo. Tudo indica que vai sair algum acordo ali em torno de 15 a 20% de tarifas e que vai ficar tudo bem, né? Ou seja, ainda tem uma semana. O Trump veio pessoalmente para a Europa, para outras agendas também, mas estão no domingo se reunindo para falar sobre isso, né? Tem a proposta na mesa, tem alguns ajustes ali de última hora que o Trump vai querer negociar, mas tem uma alta probabilidade desse acordo sair, né? É interessante para todo mundo. Então, você vai ver que, obviamente, os mercados estão precificando isso, e essa semana, esse acordo saindo, a gente deve começar a semana aí num ritmo bom para o mundo, né? E aí vai ficar só esses periféricos, como o Brasil, sem acordos, né? Os principais acordos estão praticamente fechados, né? Fechando esse da Europa, acho que fecha tudo que tem de importante, né? Então, para essa semana aqui, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo dessa semana, né, vemos aqui que está esverdeado, né? Até o Brasil não foi uma semana mal no EWZ, mas ele está com cara de que vai perder fundo. E o S&P 500 em semana de balanços, né, temporada de balanço, não é só essa semana que vem tem mais balanço importante aí, todo mundo indo bem, né? Quem divulgou o balanço aqui essa semana de importante foi Google, olha só, subiu mais de 4% na semana, e a Tesla, como era de se esperar, caiu, porque ela está com um balanço desafiador por conta de várias razões aí que eu falei durante a semana, né? Então a Tesla ainda deve ficar um tempo aí embarrigando antes de reagir. Mas o S&P 500 está para cima, verdinho, bonito. E aí, começando aqui pelo VIX, a gente vê que, olha só, fechou aqui abaixo dos 15 pontos, né? Querendo ir para baixo, ou seja, tudo ok para a continuidade da alta, tá? Os juros continuam aqui nesse patamar, não tem nenhuma indicação de que isso aqui vai mudar. O Trump foi visitar lá o Fed, né, as obras do Fed, junto com o Powell, criou lá uma situação muito engraçada, coisas de Trump, né? Onde ele sacou um papelzinho do bolso para discutir o orçamento da obra. E aí o Paulo falou que estava errado. Ai, meu Deus do céu, é engraçado essas coisas, né? E os juros aqui na Europa também continuam no mesmo patamar, né? Nós tivemos a semana passada aqui um gap de alta e tal, mas continuam aqui no mesmo patamar de preço, né? E os juros no Japão, os de 30 anos estão aqui marcando um topinho, né, mais uma tendência de alta, e o de 10 anos
querendo fazer um pivô de alta aqui, olha só, está pronto para romper esse negócio aqui. Então, juros no Japão continua para cima, né? Indo aqui para o S&P 500, olha lá, muito bonito, né? Fechando na máxima, um candle pequeno, porque a volatilidade está baixa, né? Mas temporada de balanço, rompeu o topo histórico, não tem nenhuma indicação que esse negócio aqui não vai continuar subindo. A mesma coisa a Nasdaq, né? Também, olha só, mais uma semana de alta, uma semana que candle pequeno, né? Ainda tem bastante balanço para sair, mas não tem nada que desabone esse gráfico, né? A mesma coisa o Dow Jones, prestes a romper o topo, fazer um pivô de alta, tem uma comprinha aqui muito bonita, né? Rompendo isso daqui com um stop barato, e esse Dow Jones, se você pegar a projeção desse pivô, não preciso nem falar onde é que ele vai, né? Ele está atrasado em relação aos outros, mas o caminho é esse, né? O Russell 2000 enroscando aqui, mas tem tudo para ir testar o topo histórico. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX, que já está aqui na terceira semana na mesma região de preço no topo histórico. Isso daqui para mim é uma boa notícia, não é uma má notícia, porque ele acaba deixando aqui um stopzinho barato para você fazer essa compra de rompimento, né? E você vê, as projeções estão aqui, né? Canal de alta e tal. Provavelmente, se esse acordo for fechado, tem tudo para esse negócio romper essa semana aqui, né? E fazer como o Reino Unido, que olha lá, também, quando chegou aqui no topo histórico, ele ficou aqui algumas semanas. E aí, o que aconteceu aqui? O acordo que foi, o Reino Unido foi o primeiro a fazer o acordo, né? Então, pegou e foi embora. Provavelmente, o resto da Europa faça a mesma coisa na hora que sair o acordo, né? A França aqui também enroscando, né? Mas tem tudo para romper e ir embora. E a Espanha está no topo histórico aqui, olha, prestes a fazer um pivô de alta. Não tem a menor dúvida sobre essa compra na Espanha, né? Tá claríssimo aqui o rompimento. A compra aqui com um stop aqui, isso aqui é método 10x na veia, né? Seguindo aqui, eu vou passar rapidamente pelos setores, só para vocês verem como o mercado americano está forte, né? Então a gente vê aqui o setor de transportes, ele está aqui numa consolidação de bastante tempo, mas está próximo do topo histórico. O setor financeiro, um belo de um canal de alta aqui, olha só, de longo prazo, né? E está aqui fazendo um pivô de alta agora. E eu vou até aproveitar para mostrar, falando que eu estou aqui nos setores financeiros, eu vou mostrar aqui como é que estão os bancos, né? Então nós temos aqui, por exemplo, só os principais, né? O Bank of America, deixa eu achar ele aqui, só um instantinho, aqui. Bank of America, olha só lá o gráfico, né? Aqui prestes a romper topo histórico, pivô de alta, tem uma compra muito clara. Nós temos também um outro banco aqui que está forte, que é o HSBC. Olha só, já fez o rompimento, né? Esse banco aqui é em inglês, né? Ele já fez o rompimento e está indo embora, os outros bancos devem fazer a mesma coisa. O Goldman Sachs, olha só esse consolidaçãozinha aqui depois do rompimento do topo histórico, né? Tem uma projeção aqui, e esse Goldman Sachs aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês, olha só que canal, desde aqui de 2000, do ano 2000, ele está nesse canal de alta aqui, e agora trabalhando aqui na parte superior do canal. Ele veio na tarifa do Trump, né? Tinha rompido aqui, aí fez esse pullback aqui e fez pivô de alta, né? Ou seja, tem tudo para ir testar a parte superior do canal, né? E vou falar por último aqui do JP Morgan, que também, olha só, um canal dentro do canal. Esse JP Morgan também vem aqui, ó, desde os anos 2000, num canal de alta, né, um grande canal, e agora ele está aqui, dentro desse canal de alta, ele tem um outro canalzinho, né, onde ele está trabalhando, já está trabalhando na parte superior do canal, né, e tem tudo para vir agora, ele está trabalhando na parte superior deste canalzão e na parte superior do canalzinho, né. Então, vamos voltar aqui. Esse negócio tem tudo para romper aqui. Olha só que compra maravilhosa aqui desse JP Morgan, né? Já acionou essa semana aqui, o stop aqui está muito claro, né? Topo histórico, esse negócio aqui vem para cá, né? Então, não tem muita dúvida da força do setor financeiro, e o setor financeiro, quando ele anda, dificilmente o S&P 500 não anda junto, né? Então, agora, voltando aqui, que eu
falei sobre a Europa, falei sobre os setores, até me perdi um pouco. Então vamos agora para a Ásia, né? Então nós temos a China também, olha só, uma bela de uma semana aqui, rompeu esse topo, né? O Japão está aqui no topo histórico, olha só, uma bela de uma semana, pivô de alta, e o Japão está com cara de que vai andar, porque também fechou acordo, né, de tarifas, é aquela coisa, não importa se a tarifa é alta, baixa, 15, 20, o que importa é, fechou o acordo, vamos se adaptar e vamos embora, né? E esses acordos também tem muita coisa por trás, né? Não é só a tarifa mãe, tem lá acordo de investimento de um país no outro, determinados setores têm isenção, tem um monte de coisa por trás disso daí que acaba perdido na notícia, né? Então, no final das contas, é bom para todo mundo. E, volto a dizer, Trump conseguindo o que ele quer, né? Por mais que o pessoal fique falando aí do fanfarrão, do truco, não sei o quê, até agora, tirando a guerra da Rússia e Ucrânia, as outras coisas que o Trump prometeu, ele está conseguindo fazer tudo, né? Numa velocidade impressionante, que temos só 6 meses de governo, né? O mercados emergentes também continua aqui para cima, e o nosso EWZ, olha só, uma semana aqui feinha, né? Também deixando sombra para cima, né? E aí, se perder esse fundo aqui, abre espaço aqui para uma queda, né? Essa semana vai ser uma semana decisiva, tá? Para esse movimento do Brasil. Porque, como eu disse, tem duas coisas, né? Tem aí a promessa de que vai sair mais má notícia para o Brasil em termos de Lei Magnitsky, essas porcaria aí de Alexandre de Moraes e tal. E fora isso tem o dia 1º, né? Então, assim, daqui até o dia 1º, o Alckmin já tentou, o Alckmin saiu de lá do funeral dos ayatollahs do Irã e foi sentar lá nos Estados Unidos, acharam que ia conseguir negociar alguma coisa. Tá de brincadeira uma coisa dessa, né? Voltou de mão abanando, né? E definitivamente não é o cara que vai conseguir alguma coisa com os Estados Unidos, né? Então, assim, provavelmente essas tarifas vão sair mesmo dos 50%, vão ser oficializadas aí dos 50%, se não vier coisa pior por aí. Então, existe a possibilidade desse negócio cair mesmo, porque realmente vai afetar a nossa economia, principalmente o agro, né? E enquanto o governo brasileiro não fizer alguma coisa para reverter essa situação, acho difícil mudar, né? O petróleo, olha, ele tá aqui, teve uma semana de baixo, continua aqui na faixa de preço e tal. Para mim o petróleo é para baixo, tá? Mas não tem trade aqui, tá consolidado, né? O minério de ferro continua nessa faixa de preço aqui. O cobre fez uma bela de uma semana, né? Mais um pivô de alta pelo diário e continua subindo. O ouro ainda continua na sua consolidação, não foi dessa semana que rompeu, tem que esperar, está esperando aqui chegar mais perto da média. A prata continua para cima, né? É normal essas sombrinhas aqui, um zigue-zague e tal. Enquanto ele estiver trabalhando aqui acima dos 35, não tenho que duvidar dessa tendência, né? E a mesma coisa a platina, né? Que também, enquanto subiu demais, né? Normal ter algum pullback, pode até fazer uma retração de Fibonacci aqui, eu não acho que vai fazer, eu acho que vai ficar se segurando aqui acima do 1.300, né? Mas vamos ver, né? Tá, isso aqui claramente é um topo, isso não quer dizer que tenha venda. O urânio, maravilhoso, né? Aqui, mais uma semana de alta, cansamos de falar desse trade aqui, só tem compra no urânio. O DXY continua para baixo, então dólar perdendo força, né? A tendência é essa daqui, não sei se perde fundo, mas é daqui para baixo, não tem conversa, né? O Bitcoin continua aqui na faixa de preço, nesse momento negociando aqui nos $118.000, né? Em algum momento esse negócio deve romper. Tá no topo histórico, não tem o que falar, é só para cima, né? E o Ethereum, olha só, neste momento aqui trabalhando acima dos $3.800, muito próximo desse topo, não é o topo histórico dele, né? A gente tinha um alvo aqui nos 4.000, primeiro alvo nos 4.000, ele praticamente já chegou aqui. Aí depois, se ele romper esses 4.000, o próximo alvo aqui é o topo histórico na região dos 4.800, tá? Isso aqui pode acontecer a qualquer momento. O Ethereum se beneficiou muito aí com as aprovações sobre criptomoedas nos Estados Unidos, né? Então essa tendência aqui deve continuar e ele deve romper topo histórico. Falando aqui das magníficas, nós temos a Apple, que se romper o topo aqui, Apple é Apple, isso daqui para buscar topo histórico não é difícil, e se você olhar aqui uma relação risco-retorno desse trade, né? Você tem aqui um stop e o alvo é isso daqui. Então, um ativo em tendência de alta, num canal de alta, faz um rompimento aqui, com essa relação risco-retorno, não tem muito o que pensar, né? A Microsoft
topo histórico, continua aqui toda semana, né? Então, nenhuma indicação de que isso daqui vai mudar, pelo menos por enquanto. A Amazon, quase chegando aqui no topo histórico, né? Então, agora é uma região aqui de resistência, tal, mas é só para cima. O Google, uma semana maravilhosa, né? Que saiu o balanço e está aqui quase no topo histórico. Acho que isso aqui deve tocar aqui deve até ignorar esse topo histórico e deve tocar essa linha aqui desse megafone, né? Que já está há um tempo, né? Mais de um ano tá esse megafone. A meta, ainda enroscando aqui, talvez esteja esperando o balanço, mas não tem a menor dúvida, né? Essa meta aqui é compra nesse rompimento com o stop aqui embaixo, baratinho, não tem muito o que discutir, né? A Netflix está fazendo aqui um pullback e é normal isso daqui, um ativo que está muito forte, né? Então, chega um momento, ela dá suas recuadas e está dando uma dessas recuadas. A hora que marcar fundo, tem mais compra em Netflix, tá? A Tesla, enroscada aqui, precisa esperar a Tesla se definir, não tem o que fazer nela, né? E a Nvidia rompeu o topo histórico, a Nvidia também é o mesmo caso, né? Também aqui está numa tendência de alta absurda, né? Canal dentro de canal, mais projeção de Fibonacci, de rompimento de pivô, então assim, não tem o que falar, né? A Nvidia só tem compra, qualquer oportunidade tem que montar nela, tá bom? Então, mercado internacional muito bonito, vamos agora ver a realidade do Brasil. E aí aqui a gente fica meio chateado, né? Então, patamar de juros aqui nos 14% e continua na mesma região. Essa semana aqui tem, quarta-feira, né? Vai ter Fed e o Banco Central, né, brasileiro. Então, vamos ver como é que vai ficar os juros aí. Pode sair qualquer coisa desse negócio, né? As probabilidades aí estão para permanecer do jeito que está, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, né? Mas pode ter novidade. Aí, ó, olhando aqui o Ibov no semanal, olha só, um candle bem feio aqui, né? Fechou na mínima e quando a gente vai aqui para o índice, a gente vê que no diário ele perdeu o fundo, veio fazer um pullback aqui e virou para baixo. Está prestes a fazer um pivô de baixa. Eu não duvido essa semana, dependendo do nível das notícias aí, esse negócio vir testar aqui essa região dos 128, 127 mil pontos, tá? Do índice, no caso do Ibov. Seria aqui a próxima região dele, seria esta região aqui, né, dos 128, 129 também, né. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês que me chamou muita atenção, eu vou colocar aqui no gráfico mensal para vocês terem uma ideia, e vou colocar aqui os indicadores, o volume, né. Então, veja o Ibov mensal, que eu queria chamar a atenção para vocês. Olha, nós já estamos, falta só uma semana, né? E nós estamos aqui para baixo. E olha só o volume de negociação de 260 milhões de reais no Ibov. E veja como esse negócio aqui está em tendência de baixa, a média virando para baixo, né? E quando a gente vê aqui ó, o pico depois do Covid, aqui, quando rompeu o topo do Covid, todo mundo achou que esse negócio ia andar, nós chegamos aqui a ter mais de 600 milhões de reais sendo negociados. E agora nós estamos aqui, né, óbvio, não fechou o mês ainda, mas deve fechar nos 300. Então, assim, a metade do volume de negociação que a gente estava tendo aqui quando rompeu o topo do Covid, né? E uma coisa que chama atenção aqui é... A internet está enchendo o saco. Uma coisa que chama atenção aqui é o seguinte que eu vou mostrar para vocês. Olha, quando a gente pega aqui 2016, nós tínhamos aqui no fundo da crise da Dilma, impeachment e tudo mais, né? Nós tínhamos um volume aqui que estava sendo negociado aqui na faixa entre 150 e 200 milhões, mais ou menos uns 150 milhões de reais por mês no Ibov. E aí você fala assim, pô, então 150 milhões, agora nós estamos negociando, vai negociar uns 300 esse mês aqui, dobrou, né? Só que uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês na verdade, o quanto é que aumentou o M2, que é o M2 do Brasil, que é, na verdade, a real inflação, né? Porque fala de inflação, ela é relativa, né? Porque é o número que o governo apresenta. Então, vamos ver isso daqui. Então, olha aqui, turma, vou mostrar para vocês. Isso daqui é a inflação do período, né? Então, que é o CPI do Brasil. Então, quando você olha aqui de 2016 para cá, aí você fala assim, a inflação no período foi 60, entre 60% e 70%, né?
Então, se nós estávamos negociando ali 150 milhões de reais, hoje nós deveríamos estar negociando uns 250, 270 milhões de reais. E aí, se nós vamos fechar com 300, então tá tudo ok, tá no mesmo patamar da pior crise da Dilma. Imagina quem colocava dinheiro na bolsa naquela época do impeachment da Dilma. Então, apesar de se você fizer só a correção, a gente estaria no mesmo patamar da correção da inflação, a inflação divulgada pelo governo, né? Tem que salientar esse negócio. Então, nós estamos no nível do pior momento recente da economia brasileira, né, para se investir na bolsa de valores. Agora, o que vale mesmo como inflação é o M2, né, o quanto o governo imprime de dinheiro. Então, quando você pega aqui o M2 do Brasil, do real, né, aqui de 2016 para cá, olha, em 2016 tinha 2 trilhões mais ou menos de reais circulando. Hoje tem quase 7 trilhões de reais circulando. Então, assim, multiplicou por 3, né? Isso significa o quê? Se naquela época da crise, para a gente estar no mesmo patamar da época do impeachment da Dilma, onde a gente negociava uns 150 milhões, nós devíamos estar negociando 450 milhões de reais. E nós vamos negociar esse mês aqui 300 milhões de reais. Então, olha só como fugiu o capital da Bolsa. Por isso que a Bolsa não deslancha. O capital foi embora. Isso daí não é obra de um homem só, tá? Isso daí é um conjunto da obra aí de todo esse tempo de trapalhadas feitas no governo brasileiro, né? Então, realmente, a Bolsa brasileira está muito amassada, é por isso que ela não consegue romper. Nós estamos hoje com um volume financeiro menor do que o pior momento da crise da Dilma, tá? Isso não é pouca coisa. Então, voltando agora aqui para o índice, né? Então, como eu disse, né? O índice aqui, tendência de baixa, tem tudo para romper aqui no gráfico diário também. Olha, já deixou aqui um stopzinho barato para fazer um day trade amanhã, né? O dólar, como eu disse, quando eu olho aqui esse dólar pelo gráfico semanal, para mim, isso daqui é um fundo, né? E tem uma compra aqui. Não importa que essa semana aqui fez um candle vermelho, porque quando a gente vê os outros fundos aqui, né? Você vê, olha só, ele faz uma reação, aí depois você tem candles vermelhos, né? E ele vai. Mesma coisa aqui, ó, você faz uma reação, depois ele tem candles vermelhos e ele vai. Rompe aqui, depois tem candles vermelhos e ele vai. Então, assim, eu acho que é a mesma coisa aqui. Para mim, se isso daqui romper aqui, esses 5.650, não tem a menor dúvida que tem uma compra de swing trade no dólar, tá bom? E aqui, olhando aqui o gráfico diário, veja que esse negócio, apesar de ter perdido esse fundo, veja que ele já voltou aqui. Você fala assim, pode ser um pullback? Sim, pode ser, né? Mas enquanto ele não perder esse fundo aqui, para mim, eu não sei não, eu acho que isso daqui é um suporte que vai segurar, tá bom? Indo agora para os small caps, a mesma coisa do índice, né? Um candle aqui de indefinição, mas marcou topo e virou para baixo, né? Então, essas small caps aqui ainda seguem para baixo, uma consolidação, onde esse negócio aqui tem um potencial de descer ainda bastante, né? Vamos ver agora os setores, né? Começando aqui pelo setor financeiro, apesar da tendência de alta, ele ainda tem espaço aqui para cair mais, para corrigir mais, né? O setor de materiais básicos está bagunçado por causa do minério de ferro, esse daqui é muito parecido com o minério de ferro, né? Setor de utilidades, um dos setores muito fortes da economia, né? Você vê, ó, mais uma semana de baixa, parece que vai corrigir mais. Vai dar oportunidade de compras baratas, tá? Mas por enquanto nenhum sinal. Setor industrial também virou para baixo aqui, né? Preciso até corrigir esse triângulo aqui, porque corre o risco dele vir testar aqui regiões de suporte mais embaixo, né? O setor imobiliário marcou um topo aqui, ainda tem espaço para corrigir mais, né? E o setor de consumo, não preciso nem falar aqui, só tem venda no setor de consumo, né? Essa semana aqui pode procurar que vai ter boas oportunidades de venda, tá? E a gente pode abrir aqui com Magalu, né? Então, olha só, Magalu já acionou a venda aqui e agora deve abrir uma porteira aqui de só venda, tá bom? Indo para os principais papéis, então nós temos aqui o Itaú, que é uma tendência de alta, mas não dá para comprar e também não recomendo vender, né? Você vê, já faz 3 semanas que está na mesma região de preço. O Santander, ele está aqui num candle de indefinição, bem no meio da consolidação, mas deve ir para baixo.
Aí o Bradesco, que estava forte aqui, rompeu o topo, continua caindo, tem espaço para cair mais. O Banco do Brasil também, agora, olha só, tem essa linha de tendência aqui e tal, ele deu uma segurada, mas eu não sei se vai segurar, tá? Eu não estou confiando nesse Banco do Brasil, não duvido ele cair mais, né? A Vale continua na mesma bagunça, não tem o que fazer. A Petrobras também está bagunçada aqui, né? Está consolidada, mas eu estou vendo aqui um topo de Petrobras feio, né? Se esse negócio aqui, ó, trabalhando abaixo da média, tal, né? Se esse negócio virar para baixo e perder esse fundo, nós podemos ter uma temporada de venda de balanço, venda de Petro por um bom período, tá? A B3, dentro dessa consolidação aqui, tem uma boa chance de cair mais, então tem uma venda em B3 aqui essa semana. E a VEG fez um pirocossora. Quando você vê a VEG fazendo isso daqui é porque a coisa tá feia, né? Quase 15% em uma semana. E a VEG, olha, pela primeira vez ela rompeu essa linha de tendência que vem do século passado, olha, de 1999. A VEG está aqui nessa linha de tendência. Agora ela perdeu essa linha de tendência. E não só perdeu essa linha de tendência, como violou essa região de suporte importante e já está fazendo topos e fundos descendentes no semanal, ou seja, a coisa ficou feia para a VEG, tá? Abriu aqui, já faz um tempo, né, no gráfico diário já estava virado para baixo, né, mas agora realmente confirmou aqui que ficou feio, né? Indo para as commodities, nós temos aqui o boi, que fez uma reação essa semana aqui na última retração de Fibonacci, ainda está fazendo aqui topos e fundos descendentes, então tem que tomar cuidado aqui com essa compra, mas é uma reação interessante. O café, parece que ele confirmou aqui esse fundo, né? E se romper aqui, tem uma compra de café. Nessa semana aqui deu oportunidade pelo gráfico diário. O milho tem compra também, né? Então parece que as commodities estão reagindo todas, né? No rompimento aqui desse topo tem compra e a soja ainda continua no mesmo enrosco, tá bom? Então, turma, vocês viram aí que o Brasil ainda continua numa situação complicada, né? O mercado virado para baixo, né? E essa semana não tem, pelo menos no radar, nenhum motivo para isso mudar. Na verdade, tem motivos mais para piorar do que para melhorar, né? E a gente trabalha aqui com probabilidades, tá? Então você olha o cenário e você fala, putz, qual que é a chance de acontecer alguma coisa que faça o mercado explodir para cima? Ela é menor do que a chance de fazer o mercado continuar caindo do jeito que ele está caindo, né? Então é assim que a gente trabalha e a gente vai seguir os gráficos, seguir o que ele está falando, tá bom? Então se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmudando, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método X, tem link na descrição do vídeo.